Era um domingo à tarde. Milhões de brasileiros acompanhavam mais um programa de TV, daqueles que tentavam parecer imparciais, mas que todo mundo já sabe de que lado estão. O apresentador, conhecido por seu jeito carismático e boas tiradas, estava pronto para fazer seu jogo. Ele tinha um plano, um roteiro calculado nos mínimos detalhes, perguntas estruturadas para colocar um jovem político contra a parede e um público treinado para reagir da forma esperada. Nada poderia dar errado. Ou pelo menos era isso que ele pensava. O que aconteceu a seguir foi simplesmente inacreditável. Em questão de minutos, toda a estratégia meticulosamente preparada começou a ruir. O convidado, Nicolas Ferreira, não apenas respondeu com firmeza, mas desmontou cada argumento do apresentador com uma naturalidade impressionante. O que era para ser um ataque calculado virou um verdadeiro espetáculo de destruição verbal, deixando o estúdio em silêncio e a audiência sem acreditar no que estava vendo. O apresentador tentou retomar o controle, buscou reverter a situação, mas já era tarde demais. A resposta veio rápida, afiada e, acima de tudo, irrefutável. Foi nesse momento que todos perceberam. Ele havia sido completamente desarmado ao vivo, diante de milhões de telespectadores. E a internet? A internet fez o que sabe fazer de melhor. Em poucos minutos, memes começaram a surgir, trechos da entrevista viralizaram e a repercussão tomou conta das redes sociais. Se você perdeu esse momento histórico, segura aí, porque vamos te mostrar exatamente o que aconteceu. Prepara-se, porque essa foi, sem dúvidas, uma das respostas mais impactantes da TV brasileira. Aproveite e se inscreva no canal, ative os sininhos para não perder mais histórias como essa. Assista até o final para descobrir o desfecho dessa história. Nicolas Ferreira já está acostumado a enfrentar debates acalorados. Com um discurso direto e sem rodeios, ele se tornou uma das vozes mais influentes entre os jovens conservadores do Brasil. E justamente por isso, sua participação em programas de TV sempre gera expectativa. De um lado, seus apoiadores, ansiosos para vê-lo enfrentar narrativas já conhecidas. Do outro, seus críticos, esperando o momento certo para tentar descredibilizá-lo. Naquele domingo, a estratégia do apresentador era clara: pressionar Nicolas com perguntas carregadas, jogá-lo contra declarações polêmicas e, quem sabe, arrancar uma resposta que pudesse ser explorada negativamente depois. O roteiro estava pronto, os sinais para a plateia reagir já haviam sido combinados, e tudo parecia seguir conforme o esperado. Mas o que ninguém imaginava era que, em poucos minutos, esse jogo cuidadosamente planejado sairia completamente do controle. Nicolas não apenas respondeu, como desmontou cada uma das provocações com uma tranquilidade impressionante. O apresentador tentou interromper, tentou mudar de assunto, mas nada funcionava. Foi nesse momento que ficou claro: algo estava prestes a acontecer. Algo que deixaria todos no estúdio sem reação e que faria esse momento entrar para a história. E então, veio a pergunta decisiva. O apresentador, confiante de que tinha finalmente encontrado o ponto fraco do convidado, lançou a questão com um sorriso no rosto, certo de que Nicolas não teria como escapar. A plateia aguardava ansiosa, já antecipando uma resposta hesitante, talvez até uma contradição. Mas o que aconteceu foi exatamente o oposto. Sem perder um segundo sequer, Nicolas rebateu com uma resposta tão direta, tão bem articulada, que o silêncio tomou conta do estúdio. O sorriso do apresentador desapareceu instantaneamente. Por alguns segundos, ele tentou reagir, procurou palavras, mas nada parecia funcionar. A plateia, treinada para vaiar e aplaudir nos momentos certos, não sabia como reagir. O roteiro havia sido completamente destruído diante das câmeras. A resposta não apenas desarmou o apresentador, mas inverteu completamente o jogo. Em vez de Nicolas estar na defensiva, agora era o anfitrião do programa que se via acuado, buscando desesperadamente retomar o controle da conversa. Mas a cada tentativa, recebia mais um contra-ataque afiado, mais um argumento irrefutável que desmontava sua narrativa. O clima ficou tenso. O desconforto era evidente. E enquanto isso, do lado de fora, a internet já começava a explodir. Clipes do momento começaram a circular nas redes sociais, os primeiros memes surgiam, e a hashtag com o nome de Nicolas Ferreira já estava subindo nos trending topics.
Mas isso era só o começo. Porque o verdadeiro impacto desse momento histórico ainda estava por vir. O apresentador, ainda tentando recuperar o controle da entrevista, insistiu. Reformulou a pergunta, levantou a voz, gesticulou. Queria, a qualquer custo, arrancar de Nicholas uma resposta comprometedoramente conveniente para sua narrativa. Mas o que veio a seguir pegou todos de surpresa. Com a mesma calma de quem já esperava aquele ataque, Nicholas sorriu e respondeu com uma frase curta, precisa e destruidora. Foi um golpe certeiro. A expressão do apresentador mudou na hora. Ele piscou algumas vezes, olhou para o lado, como se procurasse alguém da produção para ajudá-lo. Mas não havia nada que pudessem fazer. O silêncio no estúdio era ensurdecedor. A plateia, antes animada e participativa, agora estava dividida. Alguns tentavam esboçar reações, mas não sabiam se deveriam rir, aplaudir ou simplesmente fingir que nada tinha acontecido. O desconforto era evidente. O apresentador gaguejou, tentou puxar outro assunto, mas a essa altura a entrevista já não estava mais em suas mãos. O jogo virou completamente. A resposta de Nicholas não só desmontou o argumento do apresentador, como também revelou, ali, ao vivo, o viés escancarado da entrevista. O que era para ser uma armadilha se tornou um verdadeiro tiro no pé. As redes sociais, que já estavam agitadas, agora ferviam. O nome de Nicholas disparou nos trending topics, e os cortes do momento começaram a ser compartilhados em uma velocidade absurda. Mas o apresentador não queria admitir a derrota. Ele insistiu mais uma vez, forçando um novo questionamento, tentando desesperadamente recuperar o que já estava perdido. Só que, naquele momento, qualquer movimento apenas pioraria a situação. E foi exatamente isso que aconteceu. O apresentador, visivelmente desconcertado, respirou fundo e lançou mais uma provocação, tentando reverter a situação. Mas Nicholas já havia assumido o controle do debate. Com um tom tranquilo e confiante, ele rebateu novamente, desmontando cada palavra do adversário com argumentos precisos e irrefutáveis. Dessa vez, não houve gagueira ou tentativa de interrupção que salvasse. O apresentador simplesmente não tinha resposta. O silêncio constrangedor tomou conta do estúdio. Alguns membros da plateia esboçaram um riso contido, enquanto outros apenas observavam, perplexos, o desfecho inesperado da entrevista. O próprio apresentador, que minutos antes ditava o ritmo da conversa, agora tentava esconder o desconforto. Ele olhou para as câmeras, mexeu nos papéis à sua frente e, por um breve momento, pareceu não saber como continuar. Do lado de fora, a internet estava em chamas. Trechos da entrevista se espalhavam rapidamente, acompanhados de títulos como Nicholas destrói apresentador ao vivo e veja a resposta que calou o estúdio. Memes começaram a surgir, comparando o apresentador a lutadores nocauteados no primeiro round. O momento, que deveria ser apenas mais uma entrevista comum, havia se transformado em um espetáculo de proporções épicas. Sem saída, o apresentador tentou encerrar a conversa de maneira protocolar, mas a essa altura todos já sabiam o que tinha acontecido. Nicholas, por sua vez, manteve a serenidade até o fim. Sem necessidade de exaltação, sem ataques pessoais, apenas argumentos sólidos e respostas afiadas. Quando a transmissão finalmente chegou ao fim, a repercussão já era inevitável. O vídeo completo da entrevista começou a ser replicado em diversos canais, acumulando milhares de visualizações em tempo recorde. Enquanto isso, o apresentador, que entrou no programa certo de que sairia vitorioso, agora via seu nome associado a uma das maiores derrotas verbais já transmitidas ao vivo. E se você acha que acabou por aí, espere até ver a reação da mídia e o que aconteceu nas horas seguintes. A entrevista mal tinha acabado e a internet já estava em polvorosa. Em questão de minutos, os cortes do momento começaram a se espalhar, e o nome de Nicholas Ferreira já figurava entre os assuntos mais comentados do dia. Perfis de opinião, canais de análise política e até influenciadores começaram a compartilhar o trecho em que o jovem deputado simplesmente desarmava o apresentador ao vivo. Nas redes sociais, a reação foi imediata. Comentários exaltavam a frieza e a inteligência de Nicholas, enquanto outros debochavam da expressão atonita do apresentador.
Memes começaram a surgir em velocidade recorde. Em um deles, Nicolas era comparado a um jogador de futebol aplicando um drible desconcertante, deixando o adversário caído no chão. Em outro, o apresentador era mostrado segurando um roteiro em chamas, como se todo o plano cuidadosamente preparado tivesse sido reduzido a nada. Canais de opinião rapidamente começaram a fazer suas análises. De um lado, os apoiadores de Nicolas comemoravam o que chamavam de um verdadeiro nocaute verbal. Do outro, os críticos tentavam minimizar o estrago, dizendo que o apresentador apenas não teve tempo suficiente para responder ou que Nicolas fugiu do assunto. Mas era impossível negar, o estrago já estava feito. Enquanto isso, o próprio programa evitava tocar no assunto. Diferente de outras entrevistas que costumavam ser repercutidas nos perfis oficiais da emissora, dessa vez, o silêncio foi a única resposta. Nenhum corte da entrevista foi publicado, nenhuma nota foi emitida. Parecia que, para eles, o melhor era fingir que aquilo nunca havia acontecido. Mas a essa altura, já não havia como controlar. Os vídeos viralizavam em todas as plataformas, acumulando milhares de curtidas e compartilhamentos. E se o objetivo do apresentador era desmoralizar Nicolas Ferreira, o tiro saiu completamente pela culatra. Em vez disso, ele acabou impulsionando ainda mais a imagem do deputado, que agora se consolidava como alguém pronto para enfrentar qualquer embate, até mesmo os mais armados e hostis. A repercussão não parava de crescer, enquanto muitos ainda tentavam entender como tudo saiu tão errado para o apresentador, uma coisa era certa. Aquele domingo ficaria marcado como o dia em que Nicolas Ferreira simplesmente destruiu um adversário ao vivo, diante de milhões de brasileiros. A onda de repercussão seguiu forte nas horas e dias seguintes. Os cortes do momento histórico não apenas dominaram as redes sociais, mas começaram a aparecer em programas de rádio, debates na internet e até em telejornais. Enquanto a emissora tentava ignorar o episódio, outras mídias independentes faziam questão de reforçar o que havia acontecido. Nicolas Ferreira, por sua vez, reagiu com naturalidade. Em suas redes sociais, compartilhou trechos da entrevista, ironizando a situação com legendas provocativas. Quando o roteiro falha, só resta o desespero, escreveu em um post que rapidamente bateu recordes de engajamento. Nos comentários, milhares de seguidores celebravam o momento e pediam mais debates como aquele. Enquanto isso, o apresentador, que antes parecia sempre tão confiante, adotou uma postura mais discreta. Diferente do habitual, evitou falar sobre a entrevista e passou a tocar em outros temas, desviando a atenção do que havia acontecido. Mas era tarde demais. Cada nova postagem sua era inundada de comentários lembrando o episódio, transformando qualquer tentativa de mudança de assunto em mais um motivo para piada. A imprensa tradicional tentou conter os danos. Alguns veículos publicaram matérias tentando reinterpretar o ocorrido, alegando que Nicolas teria sido evasivo ou que o apresentador apenas não teve tempo hábil para explorar melhor o tema. Mas o público já havia tirado suas próprias conclusões. O vídeo estava disponível, as respostas estavam ali, e qualquer tentativa de reverter a narrativa soava apenas como desespero. E assim, o episódio se consolidou como mais um momento icônico da política brasileira recente. Um daqueles instantes em que tudo sai diferente do que foi planejado. Em que, diante das câmeras, um simples debate se transforma em um verdadeiro divisor de águas. Para o apresentador, uma noite a ser esquecida. Para Nicolas Ferreira e seus seguidores, mais um capítulo de uma trajetória marcada por embates e vitórias inesperadas. E se tem uma coisa que essa entrevista provou, é que, por mais que tentem criar narrativas, no fim das contas, a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. E assim, com uma resposta afiada e inquestionável, Nicolas Ferreira desmonta os argumentos do apresentador em rede nacional, deixando todos sem palavras. O momento rapidamente viraliza, provocando debates acalorados nas redes sociais e dividindo opiniões. De um lado, aplausos pela firmeza e inteligência do deputado. Do outro, críticas daqueles que não esperavam uma reviravolta tão impactante. O que fica claro é que, mais uma vez, Nicolas Ferreira mostra porque é uma das figuras mais polêmicas e comentadas da atualidade. Fique ligado para mais conteúdos como esse, e não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo.
Até a próxima!